Graças e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso segundo dia de jejum com o tema Eu sou o Senhor que te cura, amém? Aleluia, é um jejum sobre cura divina. Hoje é o nosso segundo dia. Louvado seja Deus pela sua palavra, pelo Espírito Santo que está em nós, nos ensinando todas as verdades. Que o Senhor possa nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a riqueza do chamamento de Deus, para compreendermos as verdades do Evangelho, a obra consumada da cruz, os benefícios da cruz ao nosso favor. Louvado seja Deus, amém, pela sua palavra, porque tudo que está escrito é a verdade, a palavra é a verdade, Cristo é a verdade. Louvado seja Deus, e que o Senhor edifique a nossa fé. A fé vem por estar ouvindo a palavra de Cristo, amém? Que a palavra de Cristo nesta manhã, neste dia, fale ao seu coração, em nome de Jesus. Se você já obteve um milagre, amém? Eu gostaria que você compartilhasse conosco, pode colocar nos comentários esse milagre, pode nos enviar um vídeo testemunhando esse milagre para que possamos compartilhar com os irmãos a fim de edificarmos uns aos outros na fé. Amém? Nós combatemos o bom combate da fé e o auxílio de irmãos é muito importante nesses momentos. Nós somos um exército e o nosso inimigo é o diabo. Amém? O diabo. Amém? Nós queremos exaltar o nome de Jesus e a glória devida a este nome, no nome de Jesus. Amém? Bom dia Neila, bom dia Luciano, bom dia Jorge, Fran, bom dia Jair, bom dia Fabiano Costa, Rosana André, bom dia, Videira Armênia, querida Armênia, bom dia Pastor Guilherme, bom dia Danielson Matos, Michele Santos, bom dia Felipe Pereira, amém, Everton Borges, pastor Everton, amém. Bom dia, Jairo Rael, bom dia, Alana, Fernanda, amém, glórias a Deus, aleluia. Bom dia, Pastéis, é isso, aleluia. Gabriele, bom dia, Letícia, Fernando, Cristiano, aleluia, Jô, Anile, amém, glórias a Deus, aleluia. Arava Mendes, é isto, aleluia, bom dia. Amém. Que bom tê-los aqui conosco. Eu gostaria que você compartilhasse o link com alguém já. Amém. Porque o importante nesse jejum é ouvir a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Hoje nós temos o mesmo versículo para memorizar. Amém. O mesmo. Alguns perguntam, o mesmo versículo? Tem tantos versículos. É que às vezes nós gostamos de novidade e não nos aprofundamos naquilo que é necessário. Amém? Isso rouba de nós riquezas e rouba de nós muitas vezes aquilo que o Espírito quer trazer e temos uma fé solidificada, confirmada. Amém? É por isso que é necessário ouvir, repetir e ter isso com você. Amém. Glórias a Deus. Amém. Aguardando aí um pouquinho os irmãos entrarem mais. Amém. Glórias a Deus. Esther, Sandra, Angelita. Amém, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Vamos então para a palavra de hoje, lembrando que nós temos orações pelo Zoom, às 19h30, depois às 22h30, há uma palavra de confissão que já está aí nos grupos de WhatsApp. Eu fiquei de mandar o esboço aí para os nossos irmãos de outras cidades, né? Acho que não foi colocado. Mas vamos ver se hoje já colocamos capítulo 1 e capítulo 2 para você, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus. O texto então é: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Vamos repetir? Amém? Vamos repetir. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Se você crê que a primeira parte do versículo é verdadeira,
então você tem que crer que a segunda parte do versículo é verdadeira. Amém? Se você crê que Jesus levou os seus pecados na cruz para que você fosse liberto deles e viva para a justiça, e se você crê nisso, parte A do versículo, então você tem que crer que por suas chagas fostes sarados. Amém? É a mesma obra, é a mesma cruz, é o mesmo Cristo, é o mesmo momento. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente com essa verdade. Na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades. As feridas no seu corpo são para a nossa cura. Aleluia. Amém? Por isso nós confiamos, nos apropriamos da cura divina para o nosso corpo, para vivermos saudáveis, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, cumprindo com alegria o seu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, se a enfermidade oprime a sua vida, ela sairá, desaparecerá. Hoje é um dia que você tem que declarar, pelas chagas de Jesus eu fui curado. Amém? Continue firme, declarando a declaração da palavra de Deus. Mantenha a sua fé viva. Aleluia. Mantenha a sua fé viva. Você está andando sobre as águas, mesmo no meio da tempestade, você está andando sobre as águas, porque você está firmado na palavra de Deus. E é isso que vai produzir milagre na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos ter muitos milagres. Não desista. Amém? Não declare coisas contrárias. Não declare. Lembra da mulher, aquela que tocou na veste de Jesus? A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. De onde ela obteve essa fé, essa declaração que a levou a uma atitude de fé? Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar a fama de Jesus. Uau, a fama de Jesus. Em Marcos 5, é a passagem dessa mulher. Em Marcos 5 mesmo, a Bíblia diz que Jesus veio para Cafarnaum, onde ela estava, mas ele veio de Gadara. Lá em Gadara, Jesus libertara um homem de legiões de demônios. 6.000 demônios possuíam um homem, um lunático, um louco, que vivia nos túmulos, ninguém podia passar por lá. Ele era uma fera que atacava as pessoas, mas Jesus foi lá e libertou o homem numa única palavra. Ele colocou o homem numa situação de liberdade completa. O homem quis seguir Jesus, mas o Senhor disse, não, vai e conta para os seus o que o Senhor tem feito e como foi bom para você. É a bondade do Senhor. Se Jesus fez ontem, faz hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, amém? E será eternamente, louvado seja Deus. E ela ouviu falar, a fama de Jesus estava se espalhando. Jesus havia realizado muitas curas, as pessoas, multidões vindo até de Tiro e Sidom, vinham até ele em Cafarnaum e se atiravam sobre ele apenas para tocar-lhe na veste, e todos que faziam isso eram curados. A mulher ouviu a fama de Jesus. Amém? Se você ouvir a fama de Jesus, ouvir o que Jesus fez, é o que ele faz, porque ele não muda. Amém? Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não há em Deus Pai sombra de variação, diz a Bíblia. Se ele fez uma vez, é porque ele anunciou que é assim que ele quer fazer sempre. Amém? E nós precisamos então crer. Amém? A fé vem por estar ouvindo a palavra de Deus. Você tem que ouvir isso até cansar. Houve um homem usado por Deus, muito usado em cura divina, chamado Oral Roberts. Nos Estados Unidos tem uma universidade muito famosa de Oral Roberts. E ele dizia assim, quando você estiver cansado de ouvir sobre uma verdade, você começou a aprender. Amém? Começou a aprender. Então você tem que confessar até enjoar. Amém? Até a mente te dá esse sentimento. De novo. É aí que as coisas começaram a funcionar, porque a mente começa a se opor. Amém? É uma guerra contra a declaração da fé. Então você tem que declarar a palavra da fé. Paulo diz para combater o bom combate. Como é que você combate o bom combate? Você pega uma espada, eu tenho uma espada aqui, sai lutando, é isso que você faz?
Amém? O que você faz? Como é que você combate o bom combate da fé? Diga para mim. Você combate falando. Amém? Então a resistência é na declaração, porque mesmo que você não tenha fé, se você declarar a palavra, a fé virá. A fé virá. Amém? Porque a fé vem por estar ouvindo a palavra de Cristo. Nada melhor do que você ouvir-se. Amém? A mulher dizia consigo mesma. Dizia consigo mesma. Então diga consigo mesmo. Diga consigo mesmo a palavra de Deus. Amém? Por suas chagas fostes sarados. Está escrito. É assim que Deus, o Pai, me vê curado. Amém? Mas eu quero destacar nesse texto para você a expressão ele mesmo. Ele mesmo. É uma expressão maravilhosa. Amém? Você sabe, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas o mesmo amor está nos três. Nós não conseguimos definir essa trindade, o Deus triuno. Existem comparações naturais que poderiam nos falar da mesma substância em estados diferentes, como a água, né? Você tem a água no estado líquido, gasoso e sólido, mas é água, H2O, Pai, Filho e Espírito Santo são um. A Bíblia diz que Deus é amor e a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em João 13, Jesus, antes de lavar os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Amém? Então, Jesus é a expressão do amor do Pai, porque Deus amou, ele deu o amor. O amor é Cristo Jesus. E hoje você tem o amor de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são amor, a expressão mais pura do amor, o amor perfeito que lança fora todo medo, que repreende toda dúvida. Você precisa se ancorar no amor de Deus, amém? Porque quando você sabe, crê que é amado, não há medo. O que se opõe à fé é o medo da tempestade, o medo da morte, o medo das coisas ruins. O medo rouba de você a fé. E se roubar a fé, rouba o milagre, amém? Então, por isso, você precisa ter certeza, amém, que o Senhor te ama. E aqui eu gosto de destacar essa expressão, porque Jesus nos amou tanto, que ele realizou todas as coisas necessárias para a nossa vida de êxito, vida de bem-aventurado, feliz na terra. Ele não deixou nada, ele levou todas as coisas. Quando Jesus clama lá no Getsemane, Pai, livra-me deste momento, por 3 vezes, não é que Jesus estava com medo da cruz. Ele nasceu para a cruz, ele veio para morrer, ele sabia o seu destino, porque naquele momento Jesus estava com a angústia da morte, ele suou gotas de sangue e certamente ele estava debaixo de uma grande opressão. Ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu o espírito da morte naquele momento e ele estava dizendo, Pai, me livra desse momento, porque esse não é o lugar onde eu tenho que morrer. O lugar que eu tenho que reclinar a cabeça é na cruz, porque se ele não tivesse morrido na cruz, a maldição não teria sido eliminada, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Ele precisava levar a nossa maldição. Louvado seja Deus, porque ele nos amou, ele completou a obra. Não deixou nada para nós realizarmos, apenas cremos. Então essa expressão ele mesmo, né, é uma declaração de amor de Jesus por nós. Ele mesmo quis levar toda a maldição, ele mesmo quis levar todo o pecado, ele mesmo quis levar todas as nossas enfermidades. Ele mesmo quis levar toda a miséria, toda a pobreza, toda a escassez. Ele mesmo, Jesus. Eu sei que o Pai nos ama. A Bíblia diz que devemos conhecer a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Mas ele mesmo, Jesus, amém? Então não se trata apenas de obediência ao Pai, porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Trata-se sim de amor por nós, amém? Amor por nós. Então a resposta de Jesus, o ato de Jesus, a sua obra, tem a ver com amor, amém? Aleluia. E você tem que saber que Deus não disciplina os seus filhos com enfermidades. Deus disciplina quem ama, mas o amor não quebra a perna. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, olha, as ovelhas que são desgarradas, quando o bom pastor encontra a ovelha, às vezes ele quebra a perna dessa ovelha para ela nunca mais andar.
para ela nunca mais se desviar para os caminhos, para ela aprender uma lição definitivamente. Não, ainda que você entre no vale da sombra da morte, você se desgarrou, ele não vai quebrar uma perna, ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, vai ungir a sua cabeça com óleo, vai transbordar o seu cálice de bênçãos. É isso que ele vai fazer por causa da sua bondade. O amor de Deus não pode ser explicado. Também não pode ser definido em palavras, em comparações. O nosso amor não pode ser comparado ao amor do Pai por nós. Jesus diz que se você pede uma coisa boa, o Pai vai te dar uma coisa boa. Se nós fazemos isso com os filhos, quanto mais Ele, que é bom, nos dará boas coisas se lhe pedirmos. O amor do Pai. Amém? Então não deixe esse conceito religioso que Deus traz enfermidades para disciplinar os seus filhos. Se Deus dá enfermidades, quando Jesus ele expeliu demônios e enfermidades, ele estaria trabalhando contra a obra de Deus. Leia os evangelhos, leia Marcos nesse episódio, né? Da mulher, eu preguei essa palavra domingo, então eu mostrei de Marcos 1 até Marcos 5, o que provavelmente aquela mulher ouviu que gerou fé nela. E a Bíblia diz que as multidões, até dos países vizinhos, vinham. E como eram tantos, eles se arrojavam para tocar na veste de Jesus. E todos eram curados. Os demônios saíam. Veja, muitas pessoas estavam lá certamente com enfermidades causadas por maldição, por problemas de pecado. E Jesus não pôs nenhuma condição. Nunca falou para alguém que chegou a ele, olha, vai ver, né, se realmente você não está com isso, porque uma grande lição você está aprendendo. O leproso chega diante de Jesus e aquela mulher deve ter ouvido, né, Jesus curando o leproso, o primeiro leproso judeu em mais de 1500 anos de história que se anuncia que fora curado de lepra. Então Jesus, né, vem diante dele e ele diz, Senhor, se tu quiseres, bem podes me curar. Ou seja, eu sei que tu podes, eu só não sei se o Senhor quer me curar, porque a lepra era um símbolo de maldição naqueles dias. E o que o Senhor fez, o que o Senhor falou, em curtas palavras demonstrou o seu coração, estendeu a mão, tocou no homem e disse, eu quero ser limpo deste mal. E o homem foi completamente límpido, instantaneamente limpo. Oh, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? É o toque de Cristo, de amor, esse toque transmite amor, aceitação incondicional, sem perguntar por que a pessoa está nessa situação, ele simplesmente libera amor. Então, ele mesmo. Então, se você está enfermo, nesses dias você vai ser curado. Amém? Você vai ser curado em nome de Jesus, porque aquele que te ama é o mais interessado, é aquele que se colocará no seu caminho pela palavra, para que você se levante curado. Amém? É aquele que disponibiliza diversas maneiras de você ser curado. Amém? Numa live, num capítulo, eu vou falar sobre as maneiras que você pode encontrar cura divina. Não é uma só. São várias, pode ser o nome de Jesus, pode ser imposição com unção com óleos, pode ser apropriação da fé, amém? Ele te dá vários caminhos. Por que ele faz isso? Porque ele quer que você viva saudável, amém? A enfermidade é a opressão do diabo. E Atos 10 diz, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a enfermidade é uma opressão maligna no corpo. E por isso precisamos nos opor e resistir a ela, em nome de Jesus. Amém? Bem, então o único combate que você deve combater é o combate da fé. Aleluia. Na nova aliança você foi resgatado de toda a maldição da lei. Ao bradar está consumado, Jesus eliminou o escrito de dívida que era contra nós. Um escrito de dívida cheio de condenação, de pobreza, de dor, de doenças, enfermidades. Ele eliminou completamente. Aleluia. Então não há resquício, não há um pedaço de papel. Amém. Não há um anúncio nos céus, não há um registro nos céus contra você. Porque o sangue de Jesus te libertou de tudo. Amém? Então, ele mesmo fez isso por amor. Medite nisso, pense nisso, exalte Jesus nesse dia, falando para ele, obrigado pelo teu amor revelado, Jesus amado. Amém?
Paulo diz assim, em todas estas coisas, depois você vê em Romanos 8 quais são as coisas, né? Tribulação, enfermidade, doença, seja toda sorte de oposições, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então veja que o foco, a ênfase do apóstolo Paulo para alguém viver mais que vencedor é o fato dele saber que foi amado. Amém? Então, quando você sabe e crê que você é amado, você é o mais que vencedor. Amém? Uma pessoa que vai além do pódio. Amém? Você não é só vencedor, você é mais, porque Deus acrescenta além daquilo que você pensa ou pede, segundo o Espírito que opera em nós, diz a palavra. Então, Romanos 8,37 diz isso claramente. Eu sou mais que vencedor, mas você tem que repetir o versículo completo. Por causa dele que me amou, por causa de Jesus, ele mesmo levou as minhas doenças. Ele mesmo decidiu carregar com tudo que era contra nós. Amém? Então, Jesus, diz Romanos também, 4,25, foi entregue por causa das nossas transgressões. Os nossos pecados o tornaram pecador. Com as nossas enfermidades, ele se tornou enfermo na cruz. Amém? A Bíblia diz, ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados e as nossas enfermidades. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja quem está no foco. Você. Jesus veio por você. Aleluia. Amém. A Bíblia diz que ele foi entregue na cruz para morrer no seu lugar, para levar os seus pecados, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja que tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo foram por nós. Por quê? Porque ele mesmo nos amou. Amém? Aleluia. Ele ressuscitou para nos justificar. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Se você levar esse versículo de fato como é a verdade, o que Paulo está dizendo é o que é. Ele está dizendo, Jesus não ressuscitou porque ele era inocente. Ele ressuscitou para que a obra fosse completa na nossa vida. Porque a justificação vem com um novo homem. E quando você foi identificado na morte, o velho homem morreu. Mas quando você foi identificado juntamente com ele na ressurreição, o novo homem foi gerado. Você é um novo homem criado em Cristo Jesus, aleluia, procedente da verdade, amém? Então ele mesmo, não é uma questão só do Pai, do Espírito Santo, não é uma questão de obediência, é uma questão de paixão, de amor, amém? Ele podia ter recusado as feridas, mas não recusou. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou, amém? Aleluia, como diz a canção, amém? Louvado seja Deus. Então ele desejou a morte, desejou a maldição, desejou as enfermidades, porque ele nos amou. Então a cura é simplesmente a manifestação do amor de Jesus por nós, porque tanto amou, morreu. Tudo que ele fez foi por amor por nós. Amém? A cura então é boa. Cura, a saúde são coisas boas dadas na nossa herança em Cristo Jesus. Mateus 7, de 9 a 11, Jesus diz assim, ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Pensa aí, pai, mãe. Qual pai que daria pedra em lugar de pão? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Então se pede peixe, o pai te dá cobra. Cobra é um símbolo do diabo na Bíblia. Ora, se vós que sois maus, o nosso amor não é o amor perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus por nós. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, amém, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A enfermidade não é boa, a doença não é boa, a pobreza não é boa. Não existe nada de bom na miséria, nada de bom na enfermidade. Não existe nada de bom. Existe tudo de bom na saúde, na prosperidade. Deus te dar abundância para você, para dar, para emprestar, para investir. Isso é bom. E a Bíblia diz, se o Pai natural dá boas coisas, se você crê no amor do Pai por você, o Pai Celeste, ele está interessado em dar boas coisas. Joga fora essa religião podre e vazia
que diz para você que você tem que viver a vida penosamente, tem que carregar os fardos pesados de enfermidade e dor, tem que aceitar enfermidades. Às vezes nós estamos tão acostumados com o pensamento do mundo que falam, não, até é bom ter alguma enfermidade logo cedo para ser livre do mal. Você não precisa ter enfermidades. Não precisamos, amém? É uma luta, por isso que nós estamos orando, jejuando e declarando a palavra da verdade para que sejamos livres. Perdão, para que a nossa fé cresça. Amém? E vai crescer em nome de Jesus. E vai crescer em nome do Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho dúvida disso. Aí eu coloquei para você aqui o texto de Tiago, né? Tiago 1,16, eu gosto muito da versão NTLH, diz assim, não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Amém. Aleluia. Então eu gosto de dizer, baseado em Hebreus 1, que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Se Deus contasse uma mentira, o universo se desintegraria por completo. Amém? Ele é a verdade que sustenta todas as coisas. Mas Tiago diz, não se engane. Tudo que é bom e recebemos vem do alto, do nosso Pai das luzes. Aleluia. Tudo que é bom. Então, tudo que é mal não vem de Deus. Deus não dá enfermidades. Enfermidades não é nada bom. Jesus carregou as enfermidades como carregou os pecados. Não há nada de bom. Se fosse bom, ele não carregaria. Por que ele levou? Para nos libertar das enfermidades. Amém? Então, se o seu pensamento é ainda aquele pensamento, isso é uma disciplina de Deus, eu cometi um pecado e esse pecado gerou essa enfermidade, é possível que o diabo encontrou uma brecha e colocou uma enfermidade devido a um pecado. É um fato isso. Não podemos negar isso. Pode acontecer. Todavia, mesmo que esse seja o vale da sombra da morte, Jesus já preparou a mesa da provisão, da cura, o óleo da cura para você, amém? Porque Ele é bom. Confie neste amor, nessa bondade, amém? Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, a nossa confissão de hoje, que está aí no texto também, é: Pai, eu sei e creio no amor perfeito que tens por mim. Eu sou profundamente amado. Esse amor me torna mais que vencedor. O seu amor me cura. Obrigado, Jesus, por levar minhas enfermidades. Eu recebo sua cura. Eu me alegro porque o Senhor me ama. Amém e amém. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda, hein? Não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Jesus. Isso é empolgante. Glórias a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz, ela é a verdade que destrói toda mentira, que destrói todo argumento das trevas, da religião, que renova a nossa mente para um coração cheio de fé. Amém. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos que me ouvem nesta hora. Que o Espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do nosso coração. Queremos ver como tu vês, Pai. Queremos ver o benefício da cruz, o benefício de sermos curados, livres. O Senhor deseja, quer, é a sua vontade. E nós queremos que a sua vontade se cumpra aqui na terra como ela é feita nos céus. Nos céus não há enfermidade. O Senhor não tem enfermidades para dar. O Senhor dá saúde, paz, prosperidade. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, saúde. Em nome de Jesus, você que está enfermo, você foi curado pelas chagas de Jesus. Oh, em fé, nós declaramos que a cura é tua, receba a cura por causa do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor do Espírito Santo por você, é que Ele consumou todas as coisas e a cura é tua. Eu repreendo toda a obra do diabo, eu repreendo toda a palavra do diabo, eu repreendo toda a obra do diabo, a enfermidade é obra do diabo, sai da sua vida, sai do seu corpo, exercemos autoridade para declarar que você é curado, saudável, caminhe nesta verdade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Não deixe de compartilhar a live com outros. Algo que eu gostaria de compartilhar com você, não fizemos ontem e nem hoje, mas quero anunciar. Nós queremos também
tomar a ceia do Senhor nesses dias. Amém? Faça hoje no seu individual, mesmo amanhã, se tudo ocorrer bem, eu tomo aqui com vocês a ceia do Senhor, porque nós precisamos ter diante de nós a lembrança da obra da cruz. Amém? Do corpo que nos dá cura, do sangue que nos dá perfeito perdão e liberdade. Amém? E participando dela nos traz uma mensagem viva e poderosa do que nós temos em Cristo, na aliança que estamos com Ele pelo sangue. Amém? Um abraço carinhoso, Cecília, Fabiano, Fábio, Igor, amém, Vitor, Joaquina, paz, amém, Dioneia, paz, queridos, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar a live, eu já vou subir, estou subindo no YouTube também, porque alguns irmãos têm facilidade no YouTube e eu vou colocar lá também. Um abraço carinhoso, até amanhã, dia cheio da graça de Deus, e se você tem já um testemunho, não deixe de compartilhar. A paz em nome de Jesus.